Boa noite, técnico Ney Franco. Não era o resultado que nem você, nem o torcedor do ABC esperava por conta da eliminação aí na pré-copa do Nordeste. Primeiro de tudo, queria que você fizesse uma análise de um modo geral do que foi a partida na sua avaliação, mas aproveitando também e fazendo um segundo questionamento, o ABC ainda sentiu muito a questão das carências, daquele meio-campista, daquele cara que dá aquele último passe e principalmente daquele fazedor de gols. Jogadores que o senhor destacou durante toda a sua pré-temporada, que gostaria muito de conter. Esses atletas fizeram falta no jogo de hoje? Boa noite. Boa noite. Primeiramente, eu queria passar para vocês a dificuldade de chegar aqui agora e explicar esse resultado negativo, né? Um jogo onde tínhamos uma expectativa enorme por vitória e o resultado final não nos favoreceu e vamos todos frustrados hoje para casa, né? Nós que estamos no dia a dia do trabalho e principalmente o nosso torcedor, que é a razão, né, principal de um clube de futebol, né? Então nós tivemos uma dificuldade, como a maioria dos clubes tem, qualquer clube tem no início de temporada, no primeiro jogo. Quis o destino que a gente já tivesse logo uma decisão no primeiro jogo, né? Enfrentamos um adversário com uma proposta clara de jogo, que é ficar atrás o tempo todo se defendendo e lutar por uma bola. Um jogo onde a gente teve um volume de jogo, principalmente no primeiro tempo, né, com muita posse de bola em cima do adversário, mas não criamos muitas situações de jogo. E é aquele princípio básico do futebol: quando você começa um trabalho, né, na temporada, você ajusta, vai ajustando a equipe de trás para frente. Então nós temos uma defesa sólida, uma defesa que não recebe pressão do adversário, que a bola quase não chega no goleiro, né, no nosso goleiro, mas em contrapartida ainda é uma equipe que ela carece, né, dessa parte ofensiva, né? E hoje a gente, mesmo com tanta posse de bola, a gente não criou tantas oportunidades de gol, né? Então, e vocês sabem, vocês que acompanham no dia a dia, a gente tem sido muito transparente para vocês que é uma equipe que já está sendo montada. Essa semana teve chegada de atletas ainda, né? E os atletas que chegaram a entrar no segundo tempo são atletas que estão abaixo ainda no nível físico, né? Então, nós temos o Ezequiel, que chegou agora essa semana, né? Só para citar um exemplo, né? E chega com a equipe em formação e com esse compromisso importantíssimo, né? Mas logicamente que o que a gente tem que vir, não adianta vir aqui e ficar arrumando desculpa. Por isso que eu falei no início, é difícil a gente explicar um resultado como esse. O que a gente tem que fazer desse momento, desculpa prolongar na primeira pergunta, né? Eu prometo ser mais breve nas próximas, né? Agradecer o apoio do nosso torcedor, que até o final, até o último pênalti ficou ali apoiando a gente, e pedir um crédito, né, no elenco que está sendo montado, no trabalho da comissão técnica, na diretoria que está chegando aqui, um crédito para a gente trabalhar, começar, né? É difícil pedir ao torcedor a paciência, né? Mas para a gente, né, interpretar esse resultado que é super negativo, a gente gostaria muito, a gente sabe o prejuízo de ficar fora de uma Copa do Nordeste, que significa não só prejuízo na parte técnica de demais competições, e também na parte financeira do clube, né? O que a gente tem que pedir agora é ao torcedor, né, mais um crédito. Nós recomeçamos o trabalho durante a semana, visando agora dia 12 uma estreia no campeonato estadual, né? E ter mais competência para iniciar o campeonato estadual, né, com resultado positivo. Professor, boa noite. Boa noite, Beto. A leitura que o senhor faz, né, da questão defensiva é a mesma que a gente fez também, pelo menos na nossa transmissão, como também da parte ofensiva, né, que ainda está carente, ainda não consegue criar tantas situações. A minha pergunta é com relação à melhora do desempenho desse setor ofensivo. O senhor atrela isso, né, o senhor condiciona isso à chegada de novos jogadores para a posição, ou o senhor acredita que com os que estão aqui já dá para ver melhora nesse? Não, sem dúvida, é necessária a chegada. Hoje, para você ter noção, a gente finalizou o jogo com a nossa força ofensiva máxima, né? Eu terminei o jogo com 4 atacantes, né? E não tinha nem mais uma peça de reposição no banco. Por isso, eu queria passar para vocês o seguinte: a diretoria, nós, a comissão técnica, o presidente do clube sabe, né, que a gente precisa desse reforço. A gente já está no mercado.
é um mercado difícil, principalmente para achar o jogador com a característica que a gente quer, que é realmente o homem de área. Em alguns momentos, alguns jogadores abordados são jogadores que estão empregados, precisam de uma negociação, e em alguns momentos a gente não acha o jogador com essa característica. Então, nós estamos, né, a semana inteira, né, o Agnello, eu, o nosso departamento, né, de scout, né, o Lucas, que trabalha com isso, a gente está garimpando todo o mercado, não só o mercado brasileiro, como o mercado também sul-americano, né, e o que a gente, né, fica na expectativa, né, tanto eu como treinador, o nosso executivo, o presidente do clube, o torcedor, porque a gente fica nessa expectativa realmente da gente conseguir trazer esse jogador, porque é uma forma, né, da gente ganhar essa força ofensiva. Então, nós estamos com os setores do meio de campo para trás bem organizados, né? Nós devemos apresentar durante a semana um meia, né, um camisa 10, né, mas ainda é uma posição também, tanto mais um 10 e mais atacantes, né, e a gente está no mercado, né, esperamos aí, né, durante a semana apresentar esses nomes para vocês. Tá? Boa noite, professor Ney, Judson Araújo da 96 FM. O quão impactante você acredita que deverá ser essa eliminação financeiramente, de estruturação do seu próprio elenco até para o longo da temporada, e agora, né, essa importância também das outras competições que você terá, a Copa do Brasil, Campeonato Potiguar e também a Série C. O quão determinante deverá ser essa eliminação para vocês? Tem vários impactos, né? Uma eliminação como essa. A parte financeira a gente falou. Agora, ela tem um impacto no lado emocional também. Eu reuni os atletas já no meio de campo, reuni agora no vestiário. Logicamente que tem a cobrança, né? Nós vamos cobrar uma eliminação, não só dos atletas, nós também da comissão técnica, fazer uma autoavaliação, mas o que eu não posso, como treinador, é reclamar desse grupo. Os caras se empenharam, a gente fez uma boa pré-temporada, né, no que foi proposto de jogo, de marcação alta, né, se a gente for estudar o jogo, excetuando as condições de criação de gol, mas foi um jogo, se você for fazer um scout, você vai ver que é um jogo que a gente roubou muita bola no ataque, a gente teve muita posse de bola, a gente teve muitas jogadas saída de trás com essa bola trabalhada, né? Infelizmente a gente não conseguiu fazer o nosso gol. Então esse lado emocional, ao mesmo tempo que a gente tem cobrança, a gente tem que reforçar os aspectos positivos, apresentar no clube durante a semana, na segunda-feira, recomeçar o nosso trabalho, né? E encarar isso como, né, um acidente de percurso, né? E dentro desse acidente de percurso ter o aprendizado com ele, né? E espero que o nosso torcedor entenda isso. Eu quero usar o máximo, né, do mecanismo, né, de vocês da imprensa, né, para pedir esse crédito ao nosso torcedor, né, para que a gente possa aí reestruturar a equipe. Aliás, a equipe está se estruturando, está sendo montagem, né, e que a gente, né, tem certeza que a gente chega no campeonato regional, na estreia, mais adiantado na parte física, técnica e na parte tática também. Boa noite, professor. João Pedro Barbalho, do Universidade do Esporte. A gente já falou muito sobre nuances gerais, né? Sobre o peso dessa derrota, dessa eliminação. Agora, eu queria falar um pouco mais dos pormiúdos, dos detalhes do jogo. Okay. Você entrou na primeira etapa com o Emanuel, na segunda linha de meio de campo, e aí, no segundo tempo, utilizou o Bismarck. Queria entender porquê dessas duas escalações e como você acha que isso impactou o resultado da noite de hoje. Não, eu acho que em termos de sistema de jogo, né, a nossa equipe estava bem estruturada. A gente teve posse de bola, né, o que a gente teve ali é o terço final, que chama a parte ofensiva por dentro, que a gente não conseguiu ter força. Então, o Manuel estava fazendo uma boa partida, jogando ali aberto, tá? Então, a gente praticamente nós estávamos jogando ali com a linha de 3 zagueiros, né, com o Sampaio fazendo esse terceiro zagueiro e uma linha de 4 no meio, 2 volantes e 2 alas atacando e 3 atacantes, praticamente jogando um 3-4-3, né? A substituição, primeiramente, do Bismar. O Bismar não entrou no lugar do Manuel, o Bismar entrou no lugar do Islam, então foi troca de um atacante por um atacante, né? No intervalo do jogo, né, como eu falei anteriormente, a gente estava jogando com um adversário que estava jogando por uma bola. E a gente teve 2 cartões no primeiro tempo. Um desses cartões foi o Manuel e o outro foi o Lima, né? Então, uma das formas dessa equipe deles igualar o jogo com a gente seria talvez se a gente tivesse um jogador, né, que perdeu. E quando eu retirei o Manuel,
foi a associação das duas coisas. Tirar um jogador que estava com cartão amarelo, a gente adiantou o Sampaio e entrou o Wendel, que faz aquele corredor do lado esquerdo, faz tanto zagueiro do lado esquerdo como lateral também. Então eu fiz uma troca, né, realmente do Manuel, que estava bem no jogo, mas em função do cansaço físico e da questão do cartão amarelo. Professor Ney Franco, Ícaro da Jovem Pan, a parte física pesou mais do que a falta de entrosamento ou foi 50-50, professor, nesse jogo? Porque o Maracanã, a pré-temporada deles começou no dia 5 de dezembro, né? Eles estavam alguns dias atrasados em relação ao ABC. O que é que pesou mais para essa eliminação? Não, eu acho que a nossa equipe ela terminou o jogo inteiro fisicamente, né? Com exceção de um ou dois jogadores que jogou o tempo todo, mas eu acho que a gente chegou inteiro. Eu não posso transferir a responsabilidade desse resultado para a parte física, não. Eu acho que é um jogo, né, que a gente não teve, né, uma força ofensiva por dentro de ataque. A gente circulou muita bola e a gente não teve essa competência de entrar, né, então eu acho que é um aspecto mais mesmo, né, da parte de tática com as questões técnicas mesmo. Eu acho que a parte física não teve influência. Eu acho que a gente terminou no mesmo nível que eles, né? Logicamente que eles tiveram uma artimanha durante o jogo, né? E eu não vou aqui nem reclamar de arbitragem. Eu acho que o tempo de 6 minutos foi muito pouco pelo tanto de cera que fez, né? Passavam a mensagem que eles estavam mal fisicamente, mas na realidade é um recurso que eles têm, né, que é velho do futebol, de ficar fazendo cera, e eles queriam nitidamente levar o jogo para a penalidade, e eles conseguiram, né, e conseguiram o objetivo deles, que é uma classificação. Bem, boa noite. Claro, uma eliminação desse tamanho logo no primeiro jogo da temporada é muito impactante para o elenco. Como recuperar o ânimo dos jogadores para, pensando na temporada 2025, você já tem um confronto importante pelo Campeonato Potiguar na próxima semana. Como mudar essa chave, mudar esse ânimo dos jogadores, já pensando no Campeonato Potiguar e nas outras competições? A palavra é essa mesmo, é um impacto negativo sobre o elenco, sobre o clube, sobre a comissão técnica, né? Logo no primeiro jogo, né, a partir desse momento, começam os questionamentos, mas nós somos profissionais, foi um fator, né, que eu falei com eles dentro do vestiário. A partir desse momento a gente já começa uma temporada muito cobrado, né, e a gente tem que ter personalidade, a gente tem que trabalhar esse lado emocional dos atletas, juntamente com a parte física, técnico e tático. E esse trabalho ele já começou, né, no centro do campo após o jogo e agora dentro do vestiário também, né? Então a gente perdeu, esquecendo o jogo, né, que a gente já destacou muito, a gente vai para as penalidades. O pessoal fala que penalidade não é pênalti, é competência. Passar para vocês que a gente treinou pênaltis, a gente teve 3 sessões de pênaltis com um aproveitamento muito alto, inclusive o aproveitamento do atleta que perdeu, o Robinho, com aproveitamento muito alto no treinamento também. Então a gente definiu muito rápido os batedores ali, né, na prévia antes dos pênaltis, porque a gente tinha dados, tinha números. Eu trabalho muito com números, a gente usou, né, os melhores atletas que tiveram um aproveitamento. Infelizmente, né, um desses atletas, né, perdeu um pênalti, né? Em relação ao Robinho, né, além do trabalho coletivo, é um atleta que vai nos ajudar na temporada, né? A gente já jogou o atleta para cima também, né? Mas a gente sabe que a cobrança vem, né? A gente tem que cobrar dos atletas, a gente tem que nos cobrar também, para que a gente possa aí ter mais competência no próximo jogo, dia 12, dentro de casa, principalmente na competência ofensiva. Técnico Ney Franco, boa noite, Diego da CBN Natal. Durante a semana, o presidente Eduardo Machado pediu para o torcedor ter paciência. Você também fala agora nesse momento para que tenha paciência e compreensão. Como fazer ou como trabalhar isso mediante uma torcida que desde a temporada passada vem sofrendo com eliminação no Campeonato Potiguar, vem sofrendo com desempenho ruim na Série C? Como trabalhar isso perante o torcedor? É o que eu falei no início, é muito difícil eu chegar aqui hoje e pedir isso para o nosso torcedor. Eu só estou pedindo um voto de confiança no início do trabalho. Voto de confiança no presidente, que é novo, voto de confiança no executivo que chegou, que acabou de chegar também, voto de confiança na comissão técnica, que é nova, é o primeiro jogo nosso, né? E voto de confiança no elenco que foi montado. Então, e pedir paciência num momento como esse, né? Como eu falei, que vai todo mundo frustrado para casa,
né? Eu sei que é difícil você pedir isso no nosso torcedor, mas o que eu queria passar é que não vai faltar trabalho, né? Que nós já retomamos a semana, trabalho forte, né? A primeira experiência ela foi negativa, mas o futebol é feito dessa maneira. A gente tem, né? A gente está acostumado com isso, a gente já tem várias experiências, não só eu, como tem aqui no clube, e vocês também como repórter de equipe que começa uma temporada ruim, que tem força, que tem condição de virar, né? E esse é o nosso objetivo a partir desse momento, né? Até dia 12, um trabalho que vai ser feito com questionamentos, que é normal no futebol, né, por causa do resultado. Só nos cabe, dia 12, apresentar um futebol melhor do que apresentou aqui hoje, para chamar de novo o nosso torcedor de volta, inclusive, né, elogiar a presença do torcedor aqui hoje, né, no verão, na época de praia, no final de semana, no sábado. A gente sabe que tem muitos torcedores que tinham, né, outros programas para ser realizados no dia e veio aqui nos apoiar, e a gente vai embora decepcionado, porque a gente decepcionou esse torcedor. Ney Franco, Marcos Vinícius da TV Universitária. Queria saber qual é o impacto financeiro e esportivo para o ABC ficar de fora de uma competição em que o ABC poderia enfrentar times de prateleira de Série A, de Série B, e seria um nível muito bom para preparar uma equipe para uma Série B de Campeonato Brasileiro. Queria que você explicasse um pouquinho desse impacto para o time financeiro e esportivo. O esportivo é a parte técnica. Eu gostaria muito de disputar o primeiro semestre, jogar contra o Fortaleza, jogar contra o Bahia, jogar contra o Vitória, com o esporte, né, numa competição que tem muita visibilidade. Isso é bom para todo mundo, isso é bom para o clube, é bom para o torcedor, para os profissionais que aqui estão, né? Então, essa parte técnica, ela dói muito, você não está numa competição como essa da Copa do Nordeste, uma competição que eu já tive o privilégio de disputá-la em 2017. E eu sei, né, a força que tem essa competição, não só na região do Nordeste, mas no Brasil inteiro, né? Tanto que é uma competição que vai ter uma visibilidade enorme esse ano através dos meios de comunicação. Então, ficar fora dessa competição ela tem um impacto técnico, né? E um impacto financeiro a gente já destacou aqui. No mínimo, vocês sabem, uma classificação para a fase, né, daria ao clube 1.900.000. Né? E a gente está falando que é um baita do dinheiro, né? Que a gente deixou escapar por entre os dedos dentro da nossa casa. A gente não teve com essa competência para passar para o jogo do dia 8, né? E, consequentemente, a gente está fora da competição.